Olá, muito obrigado a você que nos sintoniza aqui no nosso canal do YouTube, o canal de comunicação da CCCI, o Comunicons News. Nós começamos essa edição, lembrando que no próximo dia 28 de setembro vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu o curso Etnia Cigana, aplicado pela professora Anália Maia, na sede da ACIP. A origem histórica, os costumes e a identificação dos trafores, trafares e trafais, além da compreensão da diversidade cultural e muito mais, será abordado, além de análise de crenças, leis e tradições da etnia cigana. Restam poucas vagas. Inscreva-se pelo telefone. Código de área 45 2102 1421. Comunicons News recebe com muito carinho Roberta Ferreira. Bem-vinda ao Comunicons News, Roberta. Obrigada, Luiz. Você é coordenadora geral da OIC, que está aniversariando, fazendo 10 anos. Você está lá desde o começo. Desde a fundação, né? A OIC, Organização Internacional de Consciência e Terapia, né? A instituição foi fundada aqui em Foz, em 6 de setembro de 2003. Foi o ano que a gente se mudou aqui para Foz do Iguaçu, para participar justamente aí da inauguração. Então, estou desde o princípio. Muito bem. Então, você pode nos explicar como tudo começou, como foi essa OIC? Sim, podemos explicar. Na verdade, a história da OIC, ela vem bem antes da própria instituição. Ela começa com a história da própria consciência terapia, que é uma ciência que foi proposta inicialmente pelo professor Valdo Vieira, né? Lá na época do lançamento dos 700 experimentos, ele já descrevia, né, a ciência. E já no próprio consultório dele, já tinha algumas experiências, alguns experimentos com consciência terapia. Em torno de 1992, o pessoal começou, na época ainda no IPC, começou a estudar e fazer um grupo de pesquisa sobre consciência terapia. Esse grupo de pesquisa ele foi evoluindo e chegou a formar na época o que se chamava de Núcleo de Assistência Integrada à Consciência, que era o NAIC, na época vinculado ao IPC, que foi a primeira clínica experimental de consciência terapia, né? Tivemos outras experiências em São Bernardo do Campo, mas a experiência mais assim contundente foi a experiência do NAIC. O NAIC ficou então alguns anos vinculado aí ao IPC e na época o professor Valdo tinha se mudado para Foz do Iguaçu e as coisas aqui em Foz do Iguaçu estavam caminhando, quando veio a ideia da gente tornar essa instituição uma instituição inseparada, uma instituição independente, uma instituição de saúde. Então, na época que a gente fundou a instituição, já tinha uma experiência grande com consciência terapia clínica. A gente já tinha atendido pelo menos 300 pacientes, com mais de 1000 atendimentos já realizados. E nessa época a gente resolveu então criar o CNPJ, abrir o estatuto e juntamos o grupo de, na época, médicos e psicólogos que já eram consciência terapeutas e fundamos aí a OIC nessa data. A partir de então, como foi? Sede, campus? Pois é, aí começamos com uma salinha, né, um conjunto de salas no centro de Foz, todo mundo era de fora, né, na época a gente tinha núcleos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os 3 núcleos foram fechados, a turma toda se mudou. É sempre uma parte da história que eu gosto muito de contar, que nós éramos 20 nessa época e todos vieram para Foz, não ficou ninguém para trás. Reuniram toda a turma aqui? Toda a turma aqui. Todo mundo veio, cada um largou seu trabalho, trouxeram família, veio todo mundo. E nos mudamos para Foz do Iguaçu e todo mundo começou sua vida aqui, né? E começamos também o trabalho da consciência terapia aqui. Então a gente abriu essas salas, né, já em separado a parte administrativa da parte clínica. A gente já tinha muita experiência, como eu disse, na parte clínica, mas a parte administrativa era tudo novidade para a gente. Então começamos com essa equipe de coordenação. Eu estou na equipe de coordenação desde o começo. Na época eu era coordenadora financeira, atualmente eu sou da coordenação geral. Começamos a organizar, fizemos estatuto e fizemos de um jeito a gente já tinha alguns critérios de segurança, a parte separada da parte clínica, da parte administrativa. E começamos a ter esses experimentos e a atender os evolucientes, né? A gente chama de evoluciente, não de paciente, porque a gente entende que a pessoa que passa pela consciência terapia, ela está ciente da sua evolução, ela não está ali passiva, né? Ela está ali para se ajudar, se evoluir. Um dos princípios mais sérios da consciência terapia é o processo da autocura. Então começamos ali e veio a ideia, né, com o passar do tempo, da necessidade de termos algum local próprio nosso, né? Da gente crescer, de ter um campus mesmo, né? O que era um sonho, né? De ter um campus. A gente começou a se organizar. Na época fizemos um curso ECP3, fizemos um projeto cotas, né, de doações e fomos, né, evoluindo e conseguimos comprar o primeiro terreno, né? Do primeiro terreno conseguimos comprar o segundo,
Hoje estamos no terceiro, né? E conseguimos construir depois o primeiro prédio e estamos hoje já instalados nesse prédio, que é já uma condição bem diferente. Né? Foi uma construção feita por nós, já com todos os critérios de segurança, né? Já bem dividido a área clínica da área consciência terápica, já com todo isolamento de ruído, tudo otimizado, né? Tudo da maneira que a gente sempre quis. Ainda tem alguma coisa provisória, a gente ainda quer ampliar bastante a construção, mas já conseguimos fazer um salão todo otimizado para os cursos de campo, a gente tem o curso de imersão progesterápica, mas isso é um marco dentro dos 10 anos do AIC, né? Quando a gente sai da clínica, que era pequenininho, né? Aquele local pequeno, e passa para esse campus. Então a gente vê que não é só uma mudança física geográfica, a gente vê que a consciência terapia também cresce. De uma estrutura de secretária, de clínica, de uma coisa pequena para uma coisa muito maior, né? Então até abrigando outras especialidades, novas formas de interagir, novas formas de abordar o evoluciente, né? Então hoje a gente tem no AIC não só mais atendimentos, né? A gente tem hoje todos os dias, com exceção de sábados, dinâmicas energoterápicas, né? A gente tem todos os dias lá. Então são outras atividades que não existiam antes dentro da nossa salinha, né? Para quem é da conscienciologia, tem um conhecimento, já sabe a que se destina e como faz, o que é a OIC. Para Socim, para o leigo, para aquele que de repente está ouvindo, assistindo a gente pela primeira vez, para apresentar, para dizer o que é a OIC. A OIC, então, é uma instituição que a gente trabalha para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Tá? Então, a nossa missão, nosso compromisso é promover saúde. Só que a nossa abordagem, ela é diferente das abordagens das outras terapias. Então, o que a gente faz não é nem medicina, não é nem psicologia. A gente aborda as pessoas dentro do paradigma consciencial. O que quer dizer isso? Qual que é esse diferencial? Né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha e enxerga aquele processo da doença dela. E a gente pensa que essa doença, ela pode estar no corpo físico, né? Mas essa doença, ela pode estar comprometendo não só o corpo físico, mas ela pode estar comprometendo também a emoção dessa pessoa, né? Então, o jeito que ela pensa, o jeito que ela reage, a maneira como ela se emociona, tem a ver com a saúde dela. E mais do que isso, esse pensamento e esse sentimento, eles vêm junto com uma energia. E essa energia também interfere no corpo físico. Então, a gente aborda essa consciência e essa doença, esse doente, né, e essa pessoa que está interessada na evolução dela, dentro desse paradigma, olhando esses veículos, né, os diferentes corpos dessa consciência. O chamado soma e o psicossoma, para quem é da conscienciologia, né? O mental soma, né? Mas até para quem não são as diferentes maneiras de manifestação. Eu gosto muito do conceito do Pensene, né? O pensamento, o sentimento e a energia, né? A gente sabe que as pessoas às vezes se intoxicam, pensam mal de si mesmas, sentem mal sobre si mesmas, acabam gerando uma energia ruim e acabam adoecendo, né? Além disso, a gente leva em consideração a existência de outras vidas, né? Então, quando a gente está diante de um problema, de uma problemática, a gente sim tenta entender essa problemática dentro dessa vida, mas a gente também pensa na possibilidade de isso ter alguma correlação com alguma experiência passada. Essa é uma outra abordagem nossa dentro do paradigma. A gente instrumentaliza a pessoa, a gente ajuda a pessoa, tá? Então, com recursos que eles não são só recursos do corpo físico, né? A gente ajuda com recursos de energia. E uma outra diferencial da nossa abordagem é que a gente procura ajudar a pessoa na autocura. Então, um diferencial grande da consciência terapia é que a gente procura desenvolver a autoconsciência terapia. A pessoa se tornar autoterapeuta, né? Terapeuta dela mesma, independente do médico, do psicólogo, ela conseguir, com os recursos dela, ela se melhorar, ela se tornar mais saudável. A gente também leva em consideração a interferência dessa pessoa com outras dimensões e com outras consciências, né? Então, eu estou aqui conversando com você, a gente interage, né? Nós temos uma interação e essa interação pode interferir na minha saúde, né? Mas eu levo em consideração não só você, mas também outras consciências que não estejam aqui no intrafísico. O que, né, a população de fora da conscienciologia chama de espírito, alma. Então, a gente também leva isso em consideração. Então, esses são diferenciais
né, da consciência terapia. Sempre dentro do que a gente chama do princípio da descrença, né? A pessoa não acreditar em nada, dela experimentar. Então, nós somos uma clínica experimental, né? As pessoas ajudam a gente a aprender e a gente ajuda elas a aprender. Há uma interassistência. Isso, nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. E é importante, um outro diferencial nosso, é que nenhum dos nossos consciência terapeutas é remunerado, né? Todos nós estamos lá com um trabalho voluntário. É claro que a instituição tem funcionários, alguém tem que cortar grama, né? Alguém tem que fazer o trabalho financeiro. Mas os consciência terapeutas não são remunerados. O atendimento ele é pago quando a pessoa pode pagar, quem não pode, a gente tem questão de entrevista financeira, mas não há vínculo financeiro entre o terapeuta e o evoluciente. Isso ajuda muito na limpeza do tratamento, da relação, entendeu? Então não há esse vínculo. Então ali, um está ali para ajudar o outro, né? Para que o outro se melhore, para que o outro evolua. Eu acho que esses são os grandes diferenciais aí da consciência terapia. Então a consciência terapia é para aquela pessoa que quer melhorar, que quer evoluir, e para quem esse paradigma tem lógica. A pessoa olha assim, é como se a gente olhasse a saúde com uma lente. Essa lente é a lente do paradigma consciencial. Se a pessoa acha que essa lente funciona para ela, se ela enxerga melhor com essa lente, então a consciência terapia vai funcionar para ela. Roberto, você estava falando que logo depois então de ter o campus, começaram a se ramificar diversas outras ações. Quais os ramos, ou então a ampliação desse atendimento que a OIC teve? Pois é, hoje nós temos, por exemplo, uma condição que a gente fala de atendimento pontual gratuito. Então, todas as segundas-feiras a gente atende gratuitamente um atendimento único, né? A pessoa chega lá e ela é atendida. Essa modalidade não existia antes, né? Uma modalidade diferente. Nós estamos investindo também em cursos. A gente lançou esse ano o primeiro curso de entrada da consciência terapia, que é um curso chamado Princípios da Saúde Consciencial. Antes a gente só trabalhava mais com o público que já era da Conscienciologia, né? Agora não, a gente tem um curso que explica isso que eu estava explicando aqui agora, as bases do paradigma dentro da visão da consciência terapia. Nós estamos começando agora alguns projetos de pesquisa, né? Relacionando energia e consciência terapia, algumas coisas de acupuntura, algumas coisas. A gente tem um planejamento, um projeto de no futuro ter até um poliambulatório, ter algumas coisas mais ousadas, né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, uma situação que chama Dia da Saúde. Então, uma vez por ano, a gente faz dentro da OIC algo parecido com uma ação global, né? Então, tem atendimento médico, atendimento de cabeleireira, atendimento de dentista, né, arquiteto, né, um lava-jato. A pessoa chega e ela é atendida nos vários aspectos da saúde dela, né? E ela chega ali, é tudo gratuito e ela pode fazer de tudo um pouco. Então a gente vê que esse dia é um dia muito festivo e é um dia que a gente se realiza muito. É uma semente do que um dia a gente quer que seja o nosso poliambulatório. A gente quer ter isso de uma maneira permanente, né? Então a gente faz esse Dia da Saúde como essa semente de ter vários tipos de abordagens diferentes convivendo no mesmo lugar. Então as pessoas têm acupuntura, massagem, outros tipos de atuação dentro ali do ambiente da OIC. Isso acontece ali dentro do ambiente da OIC. Além disso, eu tinha falado das dinâmicas, né? Então, a gente tem eu ia te perguntar das dinâmicas. Isso, as dinâmicas parapsíquicas, né? Que a gente chama de energoterápicas, as que são realizadas pelos EPICONs consciência terapeutas, que elas têm uma característica diferente. Elas não são só de desenvolvimento parapsíquico, mas elas têm um viés autoconsciência terápico, né? Então, os EPICONs que trabalham ali com a gente, de perto com a gente, eles têm esse viés de ajudar a pessoa a desenvolver o parapsiquismo, mas dentro de uma análise da autoconsciência terapia, da pessoa se tornar terapeuta dela mesma. Então, hoje a gente tem uma dinâmica a terça, na quinta, na sexta, no domingo, e tem dinâmica na quarta em parceria com a Conscius, né? E tem dinâmica na segunda também. Então, quer dizer, só não tem no sábado, tá? Então, está tendo dinâmica todos os dias, que era algo também que não acontecia. Então, o campus está constantemente movimentado. Antes a gente só movimentava a parte clínica, né? A gente está com alguns projetos, né? Um projeto de ter uma escola de emagrecimento, de ter algumas outras abordagens junto com a nutrição, com algumas outras coisas, que ainda está tudo em estudo, mas que a gente espera que logo a gente possa colocar isso em prática. Você falou que vieram para cá 20 voluntários. Quantos são hoje? Quem
quiser ser voluntário, como é que pode? Olha, hoje nós somos, se não me engano, em termos de 80 pessoas, né, 80 voluntários, não todos em Foz, a gente tem voluntários à distância. Nós temos hoje, estamos abrindo agora uma sede em São Paulo, tá? Vai ser inaugurada agora dia 5 de outubro, na Vila Mariana. Então a gente tem voluntários lá, a gente tem voluntários em Porto Alegre, tá? Nós temos voluntários em Curitiba, no Rio de Janeiro, na Alemanha, nós temos voluntários que a gente chama à distância. E nós temos uma turma grande aqui em Foz. Terapeuta, consciência terapeutas, nós somos 28, né? Não é muito mais do que a gente tinha na época, né? Na época nós éramos 20. A gente sabe que não é fácil conseguir, é uma formação muito árdua, vamos dizer assim, mas muito gratificante ao mesmo tempo. Para ser voluntário, a pessoa não precisa ser da área de saúde, a gente tem voluntário de todas as áreas dentro do OIC. A gente tem um conceito que a gente chama de administração consciência terápica, então até a maneira da gente administrar, a gente procura colocar a autoconsciência terapia dentro dessa administração, né? A gente trabalha na autoconsciência terapia com 4 etapas, que é a investigação, o diagnóstico, o enfrentamento e a superação. Então, a gente coloca isso até dentro da administração. Então, qualquer área está aberta ao voluntariado. É só procurar a gente, né? Ligar lá para a OIC, 3025-1404, entrar no site, né? E a pessoa pode se voluntariar a ser um voluntário do OIC. Para ser consciência terapeuta, aí a gente tem outros pré-requisitos, né? A pessoa precisa ser médico ou psicólogo, né? Já formado, precisa ser tenepsista há 6 meses, voluntário da Conscienciologia e voluntário da OIC já há 6 meses. Aí ela entra no programa de formação consciência terapeuta. Esse programa, ele passa por atendimento, por um curso, por observação clínica, então a pessoa ela é treinada a ser consciência terapeuta. Aí já leva um pouco mais de tempo. Né? E eu tinha uma última pergunta que eu ia fazer para você, pessoal ligado à saúde, principalmente médico, psicólogo. Muitas vezes, de todos esses voluntários, certamente tem muitas histórias diferentes, como eles se defrontaram com a conscienciologia. E a partir de então começaram até a voluntariar. E dentro de uma IC, em que possuem profissionais exatamente do contraditório a tudo aquilo que a gente está acostumado com a ciência convencional. É o princípio da descrença que muitas vezes motiva esse pessoal? Olha, alguns ou experiências parapsíquicas, né? Também, mas tem história de... Muitos é por experiência, né? Às vezes na própria prática médica, né? Que, se depara, daí não tem como negar. Cético, né? Mas às vezes a pessoa atendendo, principalmente, às vezes em CTI, né? Em algumas, você vê as pessoas tendo experiência e às vezes você passa por experiência e não tem muito como negar. Já tem outras pessoas que parece que já vêm com um diferencial, né? Já estão buscando isso desde sempre. No meu caso, por exemplo, eu já entrei para a medicina para ser consciência terapeuta. Eu conheço a Conscienciologia desde os 17. Então, assim, não dá para dizer que foi exatamente... Você já é um caso de intermissivista, hein? Exatamente. Então, assim, eu já... Não foi a medicina que me levou à Conscienciologia, foi o contrário, né? A Conscienciologia me levou à medicina. Mas a gente vê um interesse muito grande, eu acho que o link nosso é a questão da saúde mesmo. Porque é um ponto comum. Todo mundo quer deixar as pessoas mais saudáveis, né? A área de saúde e a gente. Só que você chega num limite. Com a abordagem terapia, você chega no limite. Tem uma hora que você fez tudo o que você podia. Você esgotou os seus recursos. E nessa hora, você está aberto a tentar mais alguma coisa. E aí você pensa, deve ter alguma outra coisa. E é essa hora, em geral, que a gente dá abertura. E você quer mais, você quer mais, você quer poder dar mais para o seu paciente, para o seu amigo, né? Você quer, a pessoa que ela trabalha na área de saúde, ela tem no veio a assistência. Ela quer ajudar. E na hora que ela quer ajudar com a melhor ferramenta possível. E às vezes a ferramenta dela não está funcionando mais. Então ela vê um negócio e fala assim, pode ser que isso funcione. Tanto é que as chamadas terapias alternativas crescem tanto no mundo hoje. Né? Nos Estados Unidos é o que mais cresce. Por quê? Porque há um limite na medicina e nas terapias convencionais. E as pessoas não aceitam esses limites. Elas querem ir além, elas querem ajudar mais do que isso. E aí buscam os outros recursos. Então, eu acho que, felizmente, o grande motivador é a assistência. Eu penso que esse é o link. Acho que é por isso que as pessoas chegam. Eu falo que, eu sempre brinco na OIC, que eu falo que nós precisamos atender. Né? Nós temos a necessidade de atender. Então, por isso que é fácil manter o vínculo dos consciência terapeutas. Porque é um caso de necessidade. Muito bem. Roberta, obrigado pela entrevista. Parabéns pelos 10 anos. E que vem mais 10, e mais 10 e 10, né?
Estaremos aqui. Com certeza. Eu encerro este Comunicons News falando do segundo simpósio de Parapedagogia e Docência Conscienciológica que acontece nos dias 19 e 20 de outubro aqui em Foz. Participe das palestras e das mesas redondas na área da parapedagogia ou entre em contato com a Reaprendência para conhecer os temas e enviar suas experiências. Acesse o site www.reaprendentia, se escreve reaprendentia.org.br. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicons News.